A minha convidada de hoje é a nutricionista Marli Alvarenga. Marli, obrigada mais uma vez. A gente já conversou na semana passada sobre a influência dos profissionais de saúde, né, no tratamento e nas redes sociais. E agora a gente vai falar sobre como a influência de blogueiros, de celebridades, de pessoas que compartilham estilo de vida e dicas de saúde e dicas de emagrecimento nas redes sociais, como isso afeta a nossa vida. E Marli, as redes sociais têm um impacto muito forte quando a gente fala de insatisfação corporal. E isso já começou a ser comprovado, inclusive. Já tem pessoas estudando e falando, profissionais estudando e falando sobre isso, né? Sim. A influência da mídia com relação especialmente à insatisfação corporal, que é um dos maiores fatores de predisposição aos transtornos alimentares, já é bem conhecido e estudado há bastante tempo. A questão é que a mídia nunca foi tão pervasiva, a gente diz, né? Assim, de entrar tanto na vida das pessoas e permear tanto a nossa vida. Quando eu era adolescente, de vez em quando eu li uma revista Capricho. Sim. A televisão não falava o tanto que ela fala sobre temas relacionados a peso, forma, ideal, corpo forma, e alimentação. Hoje isso está na nossa mão, literalmente, né? O tempo inteiro o fenômeno das redes sociais é estudado em diversas áreas. E aí isso começou a ser estudado pela ciência recentemente, né? O efeito realmente de redes sociais, tá? Na insatisfação corporal, na autoestima, em alguns sintomas psicológicos como depressão, ansiedade e em comportamentos alimentares disfuncionais, uma vez que, infelizmente, muitas dessas personalidades que criam os seus perfis, né, passam a divulgar os seus comportamentos, chamando de comportamentos saudáveis ou de qualidade de vida, o que está muito longe, né, de chegar aí. Tanto que, infelizmente, eu tenho discutido com os alunos que hoje parte da nossa entrevista com o paciente, especialmente se é um adolescente, precisa envolver quem você segue. Então você pergunta para o seu paciente quem você segue nas redes sociais. Porque você daí já tem uma ideia de que tipo de conceito a pessoa tem, muitas vezes, sobre corpo, sobre saúde, sobre alimentação, que coisas ela está lendo e que crenças ela pode ter. E, infelizmente, cada vez mais a gente vê essa influência negativa desses perfis. Eu tive pelo menos um caso muito classicamente que foi exatamente assim, uma menina que sempre foi muito magra, que não tinha nenhuma questão com alimentação e corpo, mas era uma menina bastante perfeccionista, que é um perfil, muitas vezes, o paciente que desenvolve um transtorno alimentar. E quando eu perguntei como tudo começou quando eu comecei a seguir o perfil da fulaninha X no Instagram. Isso, gente, é muito mais sério do que as pessoas pensam, sabe? Eu vou fazer um parênteses aqui, Marli. Infelizmente, a gente tem no Instagram muitas pessoas falando, dizendo que é estilo de vida saudável e ensinando coisas que podem levar a um transtorno alimentar, que levam à insatisfação corporal, julgamentos sobre a forma do corpo. Então, assim, é muito perigoso ficar seguindo essas pessoas e acreditar que você vai fazer aquilo que ela está dizendo e vai ficar com aquele corpo. Exatamente. Isso adoece. Eu falo para as pessoas, é mais perigoso do que você pensa. Isso adoece, principalmente as meninas adolescentes, que ainda não têm o senso crítico, que às vezes a pessoa mais velha já tem. É muito perigoso. Tá todo mundo seguindo, tá todo mundo lá. Sim. A pouca crítica, né, muitas vezes do adolescente com relação ao que é verdade, o que não é, a necessidade de ser aceito, de estar dentro dos grupos. Acabou de ser publicada uma pesquisa numa revista específica que se chama Eating and Weight Disorders, então são os transtornos do peso e da alimentação, avaliando exatamente o impacto do uso das mídias sociais. Ela foi feita com quase 700 adolescentes e jovens usuários de redes sociais e se chegou à conclusão que a pior rede é o Instagram. Quanto maior o acesso ao Instagram, mais comer disfuncional foi encontrado. Uma nutricionista que eu tive o prazer de orientar agora, que se chama Ariana Lira, acabou de defender o mestrado dela no Centro Universitário São Camilo, fez o primeiro estudo também avaliando o impacto da associação do uso de mídias sociais
com a insatisfação corporal e com o comer transtornado. E esses fatores tiveram, né, uma associação direta. Relacionada. Quanto mais se acessava as redes sociais, mais insatisfação corporal, né, e uma associação disso também com o comer transtornado, avaliado aí por questionários, né, específicos. Então, realmente, os estudos estão se debruçando para isso, porque é uma realidade que nós estamos vivendo. É preciso que os profissionais, então, né, possam avaliar junto dos seus pacientes o que eles estão seguindo para, né, fazer uma discussão crítica com relação a isso. Os adolescentes hoje não vão parar de usar os seus smartphones e, né, os seus não vão tablets, deixar de ter o Instagram de acessar essas coisas, mas vale a pena discutir quem são essas pessoas, o que aquilo que ele está vendo diz de verdade. Eu tive uma outra menininha também muito jovem, que também a partir desses perfis pediu para a mãe, né, levar no nutricionista, né, mas a mãe tinha um histórico já que a filha já tinha passado comigo, já tinha tido também um princípio de transtorno alimentar, mas o pedido dela era assim: eu vim aqui porque eu quero ser saudável, mas o saudável dela era esse. E aí eu fui perguntar, mas espera lá, né? O que você come? Como é que é a sua vida? Eu falei, mas você já é saudável. E ela achava que para ser saudável ia falar para ela todas aquelas coisas que ela lia daquele perfil, de que ela tinha que tirar um monte de coisas da alimentação dela, que ela tinha que incorporar uma série de alimentos bizarros, andinos, do Oriente, para ser saudável. Né? Eu falei, mas você já é saudável. Então, mesmo que às vezes não seja uma dica disfuncional, porque existem várias, do tipo cospe o seu chocolate, literalmente, às vezes não é uma coisa tão absurda quanto essa, mas veja o meu prato saudável e o meu dia saudável como uma coisa que não é saudável. Não é saudável. Me mandaram uma coisa que falava que para você ter foco e determinação para você emagrecer, você devia comer um hambúrguer pelada na frente do espelho. E eu fiquei pensando, é muita irresponsabilidade você falar para milhões de pessoas uma coisa dessas. Porque você está criando ali uma insatisfação, uma agonia, uma ansiedade, então assim, é uma impressão minha, Marli, ou isso de fato é uma irresponsabilidade e não deveria ser feito? É uma responsabilidade, né? E assim, essas pessoas quando já foram entrevistadas vêm com uma resposta de imagina, eu estava fazendo uma graça, todo mundo sabe que eu defendo a vida saudável. Qual é o conceito de saudável? A gente tem um conceito hoje, né, muito restrito, a gente diz ortoréxico, né, assim, que é perfeccionista. Ortorexia, que é outra doença também. Sim, né? Assim, que é uma ideia do saudável tão absurda que vira uma doença. Que vira uma doença. Né? E uma saúde que a gente chama também do ponto de vista de saúde pública hoje persecutória, né? Assim, que é como se a responsabilidade por saúde fosse apenas do indivíduo, como se o ambiente e todos os demais fatores não tivessem envolvidos. Tá? Então, isso é uma irresponsabilidade. A gente tem recebido casos de transtornos alimentares que se, então, iniciam a partir, né, da leitura, né, ou de seguir esses perfis. Assim, claro que a gente nunca pode responsabilizar só isso, né? Essas pessoas têm outras predisposições, mas isso é um gatilho, né? A gente conhece desde então de antes do efeito da mídia, pensando mais nas mídias velhas como televisão e revistas, né? Não sei se alguém já comentou com você um estudo clássico das Ilhas Fiji, que é muito famoso, feito pelo pessoal de Harvard, né? Uma ilha lá do Pacífico que não tinha nada de questões alimentares ou em relação à imagem corporal, eles têm aquele perfil maior mesmo dos havaianos e tudo mais, e a partir da entrada da televisão você começa a ter a incidência de transtornos alimentares. É um estudo clássico que mostra que quando chega a mídia, né, a pessoa começa a tive uma experiência também de ir para Cuba em 99, visitar uma equipe que trabalhava com transtornos alimentares, que era um contato do grupo aqui do Ambulim. Você vai descobrir que lá praticamente isso não aparecia, quando aparecia era recebido, né, pelo hospital pediátrico, já pelo sistema de saúde, porque você não tem mídia, você não tem propaganda, você não tem esse tipo de coisa. Então nós sabemos hoje, né, assim, que os fatores socioculturais eles têm um impacto muito grande nos problemas alimentares e nos problemas com relação à imagem corporal. Você sabe que quando eu comecei, Marli, algumas pessoas me diziam, você está errada, a mídia não tem efeito nenhum, padrão de beleza não adoece ninguém. Eu falo, gente,
está comprovado em livros, em publicações. Tem claro, uma série de pesquisas sobre mídia, né, comprovando isso. Então, essas pessoas não vão parar de usar a mídia, mas nós profissionais precisamos, então, ajudá-las a discutir com crítica aquilo que lá está. E o que eu faço hoje, então, com vários pacientes, especialmente os adolescentes, tá bom, você gosta de usar o Instagram, quais são as mídias que você segue, então eu vou te dar quais são os perfis que você pode seguir. Então, você pode seguir o Eu Vejo, você pode seguir o Gente, a Nutrição Comportamental e alguns perfis que você tem de pessoas que você já entrevistou, o Não Conto Calorias, que é da Marina Nogueira, né, o Não Sou Exposição, o perfil da Ana Carolina Costa, o Corpo é Meu, né, você tem algumas coisas interessantes fazendo um contraponto, né? Então, se você quer usar essas mídias, vamos ler outras coisas, porque se você só fica recebendo, né, esse tipo de informação, né, você acaba internalizando isso como uma verdade. Eu sempre falo, se você só seguir nas suas redes sociais pessoas que te mostram que o seu corpo está errado e que a sua alimentação está errada e que você tem que modificar o seu corpo para ser feliz, essa mensagem vai internalizando e você vai absorver isso e vai sofrer muito. E para a gente encerrar, Marli, eu gostaria que você comentasse também, que eu já vi você falando em outras entrevistas, a gente também precisa entender que a nossa insatisfação corporal gera muito dinheiro para muitas indústrias. Claro. É a indústria de dieta, é a indústria da beleza. Inclusive, esses perfis que promovem isso também ganham muito dinheiro para fazer isso. Sim. Essas pessoas não estão ali, né, de maneira geral, só porque elas querem promover a qualidade de vida. Elas lógico ganham que não. muito dinheiro para promover produtos, marcas. A esse mercado, né, vale dizer, né, da beleza, do emagrecimento, interessa a sua insatisfação. Se você estiver satisfeito, você vai consumir muito menos ou nada. E isso não interessa. Eu preciso gerar novas insatisfações e esse mercado é crescente, né? Porque não basta você ser magro, você tem que ser magro, sarado, jovem, alto, sem rugas, sem estrias e cada vez você traz mais coisas para consumir. E aí você busca mais tratamentos, mais remédios, mais dietas, mais shakes, mais... Então, assim, você percebe como a publicidade, a mídia, joga um padrão de beleza inatingível lá em cima para a gente gastar cada vez mais dinheiro para tentar chegar ali, sendo que a gente não vai chegar ali, porque aquelas imagens são manipuladas no Photoshop. Então, eu sempre tento colocar isso. É um lugar inatingível. Por mais dinheiro que você gaste tentando fazer isso. E se for atingível, você vai parar de consumir. Eu preciso que você volte o tempo todo. Então inventa mais um novo modelo. Então é um mercado de fracasso impossível de se chegar. Então eu acho que a mensagem final que a gente gostaria de deixar é, ok, a gente sabe que o Instagram não vai sumir, que as pessoas não vão parar de usar, mas a partir de agora, tente ser um pouco mais crítico, né, com o que você segue. Veja bem se aquilo que você está seguindo está te fazendo bem ou só está te causando sofrimento. E pais, mães, não prestem atenção naquilo que os seus filhos seguem, especialmente as suas filhas adolescentes. É impossível, de alguma maneira, proibir, às vezes restringir isso, mas vale a pena saber aquilo que está sendo seguido e conversar isso, né? a respeito, porque isso está influenciando os seus filhos. A mídia está falando com as nossas crianças e os nossos adolescentes há muito tempo, então nós, profissionais de saúde, pais, professores, precisamos conversar com as pessoas também para trazer um contraponto sobre isso tudo. Legal. Puxa, Marli, muito obrigada, viu? Prazer. Foi um prazer. Diana. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Vocês. Obrigada, foi um prazer. Gente, obrigada e a gente se vê na semana que vem. Um beijo.